É sempre bom estar em sua companhia. Tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro do Gênesis, capítulo 3, onde nós encontramos a narrativa mais lamentável da história do mundo. E essa é uma história real, da qual todos nós colhemos as consequências. Hoje nós vamos aprender como a triste escolha do primeiro casal mudou todo o curso da humanidade. Vamos à Bíblia? Eu disse Gênesis capítulo 3, vou ler os versos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O Criador havia dado a Adão e Eva tudo o que eles precisavam no Jardim do Éden. Era um lugar perfeito, cheio de beleza e comunhão com o Rei do Universo, com o nosso bendito Deus. Contudo, havia um limite, e o limite era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa proibição era um teste de confiança e submissão. Mas Satanás, disfarçado de serpente, ele ofereceu uma proposta sedutora. No verso 5 aqui desse mesmo capítulo, o diabo disse, olha, no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva foi atraída por uma árvore que parecia perfeita. Seus frutos eram bons para comer, agradáveis aos olhos, desejáveis para dar entendimento. Está escrito. Eva desejou ser como Deus, desejou ter aquele entendimento desconhecido. A árvore desejável se tornou muito mais interessante, até mesmo do que a árvore da vida. E a sedução daquela promessa cegou o discernimento e jogou por terra a lei de Deus. De fato, os olhos deles se abriram, você sabe disso, e eles passaram a conhecer o bem e o mal, mas obviamente o inimigo de Deus não apresentou as consequências devastadoras da desobediência. A história de Gênesis 3 continua a ser um reflexo das tentações que nós enfrentamos hoje. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que parece bom, que agrada aos olhos, ou promete até nos tornar melhores, entre aspas? Satanás ainda utiliza as mesmas estratégias. Ele apresenta o pecado de forma atraente, mas esconde sempre suas consequências. Eu quero ler o texto que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6. Eu disse Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Na minha Bíblia está escrito assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Veja que Paulo está nos advertindo que viver segundo a carne leva à morte, ou seja, viver segundo a nossa própria natureza inclinada para o pecado, enquanto que viver segundo o Espírito, segundo a direção do Espírito Santo, isso nos conduz à vida e paz. Hoje Deus lhe convida a desviar os olhos das árvores desejáveis deste mundo e a fixá-los em Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento entre o bem e o mal e que Ele nos ensine a viver submissos à vontade de Deus. Que cada dia mais o Espírito do Senhor guie os seus passos, ilumine os seus caminhos. Vamos orar? Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, porque apesar da realidade do mal, das seduções diabólicas para o pecado, nós cremos que o Senhor é real, que o Senhor está sempre pronto a nos socorrer, a nos ajudar, a nos livrar do mal. Por isso nós te pedimos, Senhor, habita em nós pelo Espírito Santo e concede-nos sabedoria nas decisões que precisamos fazer todos os dias, em todos os momentos. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que nesta quinta-feira da Semana Santa possamos seguir o exemplo de Jesus, servindo uns aos outros com humildade e amor. Neste dia especial,
somos lembrados do exemplo de serviço e sacrifício que Jesus nos deixou. Ele, o Filho de Deus, se abaixou para lavar os pés de seus discípulos, mostrando-nos o verdadeiro significado da humildade e do amor ao próximo. Que possamos estar dispostos a nos colocar de lado em favor dos outros, assim como ele fez por nós. Que hoje seja também um momento de profunda reflexão e gratidão pela instituição da Santa Ceia, onde Jesus nos deixou o memorial de seu sacrifício redentor. Que possamos participar deste momento com corações humildes e gratos, lembrando-nos do grande amor de Deus por nós. Que a quinta-feira da Semana Santa seja um lembrete poderoso do chamado de Jesus. Que possamos deixar para trás o que nos prende ao passado e abraçar o futuro com fé e confiança em Deus. Amém.